A missão do canal Teologia para Todos é não deixar, no nome de Jesus, você ler a Bíblia desse jeito. Olha só, para isso, hoje a gente vai fazer um vídeo dando 8 dicas de como ler a Bíblia de forma mais saudável. Como ler a Bíblia melhor. Dicas bem assim, iniciantes para você que está tendo o desejo de ter uma leitura, o hábito da leitura bíblica de forma mais constante. Dicas bem assim, panorâmicas, até superficiais, mas que são de suma importância. São os primeiros passos daquele que tem o desejo de ler e compreender a Bíblia. Muita gente se denomina avançado no conhecimento bíblico, mas nunca seguiu esses passos iniciais que a gente vai falar aqui, e isso pode chegar e transformar esse leitor da Bíblia em alguém que pensa que sabe muito sobre a Bíblia, mas ainda não atingiu nem o mínimo de conhecimento que devemos ter a respeito da mesma. Sendo assim, se você quer ter uma leitura mais saudável da Bíblia, quer ler melhor a Bíblia, eu vou te dar 8 dicas rápidas. Vamos lá. Primeira dica, opte pela qualidade e não pela quantidade. A nossa vida é extremamente corrida. E não que a vida corrida, que é a realidade da maioria de todos hoje, ela de fato seja uma desculpa para que a gente não se esmere, labore e gaste tempo nesse livro, que é a Bíblia Sagrada. Entretanto, o fato da vida ser muito corrida nos expõe a muitos conteúdos e milhares de informações diferentes. O que acontece é que hoje a realidade é que nós somos, na maioria das vezes, pessoas que têm muitas informações, mas pouca absorção, pouca profundidade nessas informações que recebemos. Sendo assim, talvez, pode ser, e digo até com certeza, talvez não, que optar pela qualidade é muito melhor do que optar pela quantidade na questão da leitura bíblica. Talvez ler um capítulo por dia seja muito melhor do que se enfadar em ler 10 capítulos por dia de forma mais superficial. Com isso, eu não quero dizer que alguém não leia 10, 20 ou um livro por dia da Bíblia e tenha uma grande absorção de conteúdo. Entretanto, para a prática da leitura bíblica, se existe algo que a gente tem que disciplinar em nós e ter uma certeza e trabalhar, é ter o autoconhecimento da sua qualidade de absorção de conteúdo. Cada um tem a sua particularidade em relação ao aprendizado bíblico e o aprendizado nas demais áreas. Isso vale também para a leitura bíblica. Alguns têm uma maior facilidade, outros não. Alguns funcionam com grandes porções de leitura da Bíblia diariamente, outros funcionam com um pouco menos de porção. E a diferença está que, quando se trata de Bíblia, não quer dizer que aquele que absorva uma quantidade na sua leitura de conteúdo maior seja melhor e maior do que aquele que absorve pouco. Até porque em pouca quantidade, a Bíblia pode nos falar muito. Sendo assim, opte pela qualidade e não pela quantidade. É melhor ter uma boa qualidade do que ter uma grande quantidade. Vai no seu tempo. Já dizia um ditado por aí que diz devagar e sempre. Com a Bíblia isso funciona muito bem. Seja devagar se for o seu caso, mas faça sempre. Tem gente que é muito rápido, mas não faz sempre. Então bora lá. Segunda dica, escolha uma versão da Bíblia que você possa compreender. Olha só, eu uso, por exemplo, para pregar a Almeida Revista Atualizada, ainda, apesar de ser uma versão até um pouco que arcaica. Eu uso para pregar por conta de que na minha denominação, Igreja Presbiteriana, ainda se predomina muito o uso dessa versão. Não porque ela é melhor e não porque a Igreja Presbiteriana nesse sentido tem algum convênio nesse sentido com essa versão, não é por isso, é apenas uma opção mesmo para tentar trazer uma unidade melhor para que todos estejam usando a mesma versão da Bíblia que está sendo pregada para um melhor aprendizado nesse sentido. Mas outras versões podem ser usadas tranquilamente. Entretanto, o que eu percebo como crítico, por exemplo, da versão Almeida Revista Atualizada, quando você pega o livro de Jó, capítulo 15, versículo 27, olha o que vai dizer em Jó, capítulo 15, versículo 27. Porquanto
cobriu o rosto com a sua gordura e criou insúndia nas ilhargas. Olha que dificuldade, Almeida Revista Atualizada. Agora, quando você olha para a nova versão internacional, que é a NVI, o mesmo texto, Jó capítulo 15, versículo 27, olha o que vai dizer. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. E existia um labor gigante intelectual para a gente compreender na Almeida Revista Atualizada o que estava dizendo nesse versículo, mas na nova versão internacional isso é muito bem claro, assim como em outras versões, como a nova versão transformadora, que é uma versão até um pouco bem atual, contemporânea, mas bem fiel, a NVT, uma ótima Bíblia. Você pode usar a versão, uma que eu gosto muito, particularmente em termos das minhas leituras, talvez seja a que eu mais use, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Você ainda vai ter outras versões. Se for o caso, você pode até optar pela NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Talvez seja a linguagem mais acessível em termos de compreensão. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma melhor que a outra. Eu sei que acerca disso existem muitos debates, já que algumas linguagens mais arcaicas talvez reproduzam de forma mais próxima ao original, mas se distanciam muito da nossa linguagem atual, enquanto outras traduções optam por estar mais próxima da nossa linguagem atual. A gente tem um aprendizado melhor, mas se distancia um pouco daquela ideia arcaica do texto bíblico em seu original. Sendo assim, a questão não é qual é melhor, a questão é que todas estão à nossa disposição e todas têm a sua utilidade, todas são muito boas. Sendo assim, a dica para você que está começando é, se possível, tenha mais de uma versão, se possível, tenha o máximo de versões da Bíblia que você possa ter. Mas em um primeiro momento, se isso não é a sua possibilidade, apesar de que isso é gratuito em aplicativos, mas se você quer ter contato apenas com uma, use aquela que você compreenda, você não tem dificuldade de entender. Alguns ficam usando de um saudosismo, vou usar as versões mais antigas, mas tem mais dificuldade de entender. Não seja saudosista só por conta da data da tradução da Bíblia. Use aquela que você entenda para um primeiro momento e sempre tenha contato com versões diferentes. Mas a minha indicação pessoal talvez fique na NAA, NVT e até a própria Almeida Revista e Atualizada, que é um pouco mais arcaica, mas também muito útil, ainda mais quando você tem essas outras duas versões para estar comparando ali e lendo juntamente. Então, terceira dica, seja uma pessoa que usa um dicionário bíblico. Tenha um dicionário bíblico. Eu estou até com um aqui para dar um exemplo. Esse dicionário bíblico é um dicionário bíblico mais robusto, muito grande, e até uma coisa que, em termos de consumo, é uma coisa mais cara. Não tenha medo de procurar o significado das palavras. Talvez você vai se deparar com palavras bem diferentes, até porque a leitura bíblica se trata de outra cultura, outro país, outro tempo, outro tudo. Então, não tenha vergonha de ter um dicionário bíblico. Você pode conseguir um dicionário bíblico, talvez não precise ser como esse, bem mais barato. Eu tenho outro exemplo aqui, um dicionário que você vai comprar e praticamente de graça, que é um dicionário bíblico bem pequeno, mas que para um início vai te ajudar muito. Então, tenha um dicionário bíblico para te ajudar. Ficou com dúvida em alguma palavra na sua leitura? Pare, não tenha medo. Pesquise, você vai descobrir e aprender muita coisa. E eu digo mais, talvez até um próprio dicionário mesmo, de língua portuguesa, possa te ajudar muito também na sua leitura bíblica, se a dificuldade vier com as palavras que talvez são um pouco desconhecidas. Mas, a priori, busque por um dicionário bíblico. Você vai ter materiais mais robustos, mas vai ter materiais muito acessíveis, bem mais baratos, e talvez consiga isso até de forma gratuita aí na internet da vida. Quarta dica, não tenha vergonha de anotar. Olha só, tô com uma Bíblia aqui, essa Bíblia é da minha esposa. A gente estudou, aqui as anotações da minha esposa, da Pamela. Aqui a gente estudou a carta aos Gálatas aqui em casa, um culto doméstico que a gente tem o costume de fazer, e às vezes a gente faz dessa forma. Olha só,
Então essa Bíblia, ela tem um espaço para anotar dos lados. Então aqui é a carta de Paulo aos Gálatas, se for o nosso caso, a gente, quase toda a carta de Gálatas completa com alguns comentários daquilo que a gente achou pertinente anotar. Eu abri em outro livro aqui, por exemplo, aqui seria o livro de Jeremias, só um exemplo, ela tem o texto bíblico e tem um espaço para você anotar do lado. E isso é muito bacana, é um recurso. Você pode adquirir essa Bíblia para te ajudar aí na sua leitura bíblica. Mas não fique preso talvez ao consumo, que muitas vezes o problema da maioria é o dinheiro. Então não existe um problema aqui. Use a sua Bíblia normal e em um caderno, bloco de notas de celular. Não tenha medo de anotar. Alguns gostam de anotar na Bíblia mesmo. Eu já tive esse costume, mas não tenho mais. Eu não gosto de anotar em Bíblias, anotar livros. No máximo eu faço uma marcação, mas eu uso um outro bloco de notas, seja esse no tablet, celular, notebook ou até um caderno mesmo, um caderno específico para fazer anotações de dúvidas, daquilo que você achou interessante, de tudo. Anote, não tenha medo de anotar, não tenha medo de marcar, de rabiscar. Quinta dica, vamos lá, busque boas referências bibliográficas. Eu sei que a Bíblia, existe uma regra básica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas ainda assim a gente não pode descartar a produção teológica que tantos teólogos fizeram até aqui e que, sendo direto ou indiretamente, a gente é influenciado por eles. Sendo assim, espero que você entenda essa expressão, não se escandalize, você não vai conseguir entender, compreender esse livro que é a Bíblia somente com a Bíblia nas mãos. Você vai ter que fazer o uso de materiais extra-bíblicos, que não são materiais que tem uma escrita inspirada como a Bíblia, mas que falam a respeito do conteúdo que compõe, né, que ela compõe. Sendo assim, olha aqui, eu tenho aqui dois comentários do Antigo e do Novo Testamento. Esses comentários são comentários de aspectos culturais. Isso aqui é um comentário histórico e cultural da Bíblia, versículo por versículo, do Antigo e do Novo Testamento. Então, eu leio um versículo na Bíblia, esse comentário vai me levar a entender o aspecto cultural, histórico daquele versículo. Só isso. Esse comentário aqui, inclusive, é um ótimo comentário da Vida Nova, vai me fazer entender esse contexto histórico e cultural. Depois, você pode partir, por exemplo, para uma teologia sistemática. A teologia sistemática, como já diz o nome, ela vai separar em sistemas os temas bíblicos. Assim como a teologia bíblica trata desses temas de forma mais fluente, a teologia sistemática vai tratar desses temas de forma mais separada, em temas, de forma temática mesmo. Então, por exemplo, salvação, você vai procurar aqui, vai falar sobre o Espírito Santo, vai procurar aqui e falar sobre o Espírito Santo. É bom, quando você for fazer uso disso, sempre ter de comentários e de essas extras, esses escritos, livros extras, bibliografias, extra-bíblia, tenha sempre acompanhamento de alguém que tem uma compreensão teológica mais profunda do que você, para te indicar aquilo conforme a sua igreja doutrinariamente crê, para que não confunda a sua mente, para que não confunda isso a cabeça, para que você siga uma linha bacana, porque senão isso pode mais te atrapalhar do que te ajudar. No meu caso aqui, eu tô com uma versão aqui do Wayne Grudem, nem é uma versão extremamente conservadora em termos da teologia reformada, e para mim que sou presbiteriano, mas o Grudem é um calvinista, que é o meu caso. Talvez seu caso seja outro, talvez você seja arminiano, sem problemas. Mas é interessante você buscar boas teologias sistemáticas. O Wayne Grudem é um batista assim, reformado, mas teria aí Louis Berkhof, que é uma versão mais conservadora da teologia reformada, que eu tenho também, mas quis usar essa aí, que eu estava usando ela nesses dias. Depois você pode ir para comentários bíblicos, e os comentários bíblicos são realmente comentários assim, que vão comentar, de acordo com o teólogo, o pregador, de acordo com o pastor, o texto bíblico. Por exemplo, esses comentários do Hernandes Dias Lopes talvez não sejam as melhores opções em termos de profundidade teológica. Os comentários do Hernandes Dias Lopes são bem assim, bem simples, mas muito pastorais. E aí entendo por que eu trouxe eles aqui, apesar de ter outros.
Para a intenção do vídeo, que é para alguém que está começando, não vai ter nada melhor em termos de comentário bíblico para você que está tendo os primeiros contatos do que os comentários bíblicos do Hernando. Você vai entender muito. Aí ele vai ter um comentário para cada livro. Aqui eu tenho outros, mas Atos, João, Marcos, e vai ter de quase toda a Bíblia. Se não me engano, tem de quase a Bíblia toda. Ele tem escrevido esses comentários ao longo do seu ministério. O Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano que está atuando ainda em vida. Sendo assim, esses comentários vão te ajudar muito. É só uma dica, existem outros comentários também. Mas bora lá, bora para uma sexta exortação e dica. Use a internet com moderação. Hoje em dia é impossível a gente não estar ligado à internet. Mas tome muito cuidado e use-a, porque ela vai te ajudar na sua leitura bíblica como? Procurando bons pregadores falando acerca do livro que você está lendo, do texto que você está lendo na Bíblia. Bons teólogos comentando acerca do que você está lendo. Entretanto, tome muito cuidado, faça isso com muito zelo. Da mesma forma onde você vai pedir dicas ao seu pastor ou alguém que seja profundamente teologicamente mais profundo e mais experiente que você em termos de teologia, pedir as dicas para as bibliografias, peça as dicas de quem ouvir, como ouvir, quando ouvir, para que ouvir essas referências da internet. Mas não a descarte, use-a, vai ser muito bom. Para mim, por exemplo, é muito benéfico, mas eu ainda assim acredito que a melhor forma de aprender teologia é elaborar no texto bíblico e nos livros, sejam esses livros digitais ou físicos, sem problemas, mas ir para a leitura mesmo, porque teologia, leitura bíblica é uma coisa que exige profundidade e exige comprometimento, gastar tempo. Não é uma coisa assim, não é macarrão instantâneo, não é miojo. Bora lá, a gente tem que estudar. Penúltima dica, seja constante. Essa é uma dica básica, seja constante. Assim como não devemos optar por quantidade no lugar de qualidade, faça leitura bíblica diária, todos os dias, sabe? Não escolha um dia na semana e depois 7 dias depois volta a ler a Bíblia. Tem que ser algo diário, isso vai causar fluidez no seu ensino, isso vai te ajudar a fixar temas, isso vai te ajudar a crescer intelectualmente, isso vai fazer a Bíblia fazer parte da sua vida. E por último, uma oitava e última dica, compartilhe aquilo que você está lendo e aprendendo. Compartilhe com amigos, compartilhe com a sua família, esposa, namorado, pastor, os irmãos da sua comunidade local. Compartilhe. Afinal, uma das grandes formas de se aprender teologia, uma das grandes formas de se aprender a Bíblia, e é por isso que Deus, é um dos motivos pelo qual Deus instituiu a igreja, a comunidade local, porque a comunidade local, a conversa, o diálogo é um grande sistema de aprendizado, é pedagógico para o nosso crescimento espiritual e crescimento bíblico. Sendo assim, compartilhe que a Bíblia que você tem lido dentro da sua casa seja o assunto nos lugares onde você está. Afinal, isso vai fazer você crescer e todos que estão à sua volta crescer. Pessoal, foram 8 dicas rápidas, bem superficiais, panorâmicas. Eu parei aqui, comecei a gravar, pensei em falar sobre isso, falei sobre isso, nem fiz tanto esboço, tanta referência aqui, estudei tanto para falar, mas são dicas, com certeza deixei passar alguma, mas a gente pode relembrar isso em uma outra oportunidade, em um outro vídeo. Espero ter te ajudado, não esquece não, teologia é para todos. Segue essas dicas aí, Deus te abençoe.